Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos fazer uma oração? Hoje é dia de ceia, hoje é um dia de alegria para o seu povo, principalmente para nós aqui como igreja. Então devemos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, porque Ele te trouxe aqui, meu irmão. Ele nos trouxe. E juntos aqui ofereceremos um culto a Ele, que seja da forma como Ele quer, que lhe agrade. E somente o Espírito Santo e o norte da sua palavra pode nos fazer ser capazes de cultuá-lo da forma que Ele precisa. Então busque isso no Espírito. Peça a Deus o temor, a reverência, a alegria, o amor, para oferecer um culto aceitável a Ele. Ore nesse momento e busque isso no Senhor. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, estamos aqui novamente, prestes a te cultuarmos. Muitos momentos já tivemos aqui de estudo, de preparação e oração, mas agora se inicia o culto ao Senhor. Fazemos isso agora, Deus, com total temor e reverência que necessitamos, que o Senhor requer de nós, por ser um Deus santo, santo e santo. Que nós, como homens, que somos incapazes de lhe cultuar como o Senhor deseja, pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios esforços, isso é impossível. Mas o Senhor concedeu, através do sacrifício vicário do seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo à sua igreja. E agradecemos ao Senhor por isso. E pedimos que Ele esteja, Deus, nos conduzindo, de maneira que a sua palavra direcione os nossos passos, e que o Senhor se agrade e receba o nosso culto. Nos ajude, Deus. Hoje é dia de ceia, de celebração, de alegria, por podermos estar aqui juntos, comemorando a morte do seu Filho Jesus, até que Ele venha. Que o Senhor possa receber cada etapa deste culto, que os hinos, as canções, os salmos aqui a serem entoados ao Senhor, seja com alegria, ó Pai, seja com uma disposição de louvor, de entoar ao Senhor elogios, exaltar os seus feitos. Que também, ó Pai, no momento de ofertas voluntárias, expresse a nossa gratidão ao Senhor, que possamos ser gratos a Ti, ó Deus. Que possamos também meditar sobre as Escrituras, expô-la com fidelidade que é requerida de nós. Que cada etapa deste culto, Deus, seja direcionada pelo Teu Santo Espírito. Nos ajude, queremos lhe cultuar, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e de graça, que tem favorecido o seu povo, tem nos ajudado, tem nos abençoado. Então lhe cultuamos pelo que o Senhor é. Muito obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 114, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 114, será o salmo aqui entoado esta noite. E também já a sessão do Antigo Testamento lida e explicada aqui brevemente para os irmãos. Salmo 114. Amados, Salmo 113 ao 118 se compreende salmos de ceia, tá? Salmos que os judeus utilizavam em comemoração na festa da Páscoa, tá bom? Então, hoje vamos utilizar aqui como ceia o Salmo 114. Diz o seguinte a palavra de Deus: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os pequenos montes como cordeiros. O que te afligiu, ó mar, que fugiste? E tu, Jordão, para que voltasses para trás? Vós, montes, para que saltasseis como carneiros, e vós, pequenos montes, como cordeiros. Verso 7. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Verso 8. Que transformou a rocha em água parada, a pedra em fonte de águas. Então, aqui é um breve relato da libertação do povo do Egito.
Aqui é um breve relato da Páscoa judaica. Aqui também nos remete ao nosso Salvador Jesus Cristo, que nos libertou das amarras do pecado, de uma vida condenada, e hoje podemos desfrutar da vida sobre vida, da graça abundante do nosso Senhor. Por isso ele diz: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó era um povo de língua estranha, justamente o exílio, a escravidão. No verso 2 ele vai dizer: Judá foi seu santuário, pois Jerusalém estava em Judá. Judá foi a região onde Deus escolheu para colocar o seu templo. Por isso que ele diz: Judá foi o seu santuário e Israel o seu domínio, toda a nação de Israel. Verso 3: o mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Aqui o salmista remete à natureza, ao mar imponente. Não sei quantos aqui já entraram mar adentro em um barco, mas é difícil você não temer, pois aquela visão de água e mais águas realmente nos dá uma certa aflição. E ele pergunta nos versos 5 e 6 justamente sobre a criação, porque assim como o mar viu e fugiu, os montes saltaram, grandes e pequenos. Aquilo que nos mostra a glória de Deus, veja, respeita e é dominado por este Deus. Aqui existe uma exaltação de quem Deus é e o domínio que Ele tem sobre todas as coisas criadas. E veja as perguntas que Ele faz: o que te afligiu, ó mar, que fugiste? E tu, Jordão, para que voltastes para trás? Vós montes, para que saltasseis como carneiros, e vós pequenos montes como cordeiros? É claro que essa pergunta é respondida através do poder, através da magnificência de Deus. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Esta terra é a esperança de muitos. Muitos colocam a sua confiança nas coisas dessa terra. Mas o salmista diz: treme terra na presença do Senhor. Porque vemos aqui através de Salmo o quão poderoso e superior Ele é a tudo o que Ele criou. Talvez você observe aqueles grandes montes e pense: olhem como Deus é poderoso. Pois é, na presença de Deus eles pulam. O mar se abre em respeito a quem esse Deus é. Isto é um salmo de louvor. Isso é um salmo de reverência e reconhecimento. E no verso 8 ele diz que transformou a rocha em água parada e a pedra em fonte de águas. Assim Ele faz com os nossos corações, trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne, nos dando condições para viver na sua dependência. Que você cante isso, irmãos, exaltando quem é este Deus, e automaticamente que nos remete ao nosso Salvador Jesus Cristo. É a Páscoa dos judeus, mas para nós é a ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos salmodiar com base no Salmo 114. Boa noite, irmãos. Louvemos ao nosso Deus. Quando Israel saiu do Egito, de um povo de uma língua estranha, Judá se fez seu santuário, tornou-se seu domínio Israel. O mar viu
luz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Se
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Este é um momento de gratidão. E quando eu falo gratidão, você já entende ofertas voluntárias, né? Eu gostaria de ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Abra aí. 2 Coríntios 8, verso 7 e verso 8. Quando eu leio, irmãos, os capítulos 8, 9 e 10 da segunda carta aos Coríntios, eu entendo quais são os preceitos, o caráter da oferta voluntária. Você vai perceber que no Novo Testamento você não encontra mais a palavra dízimo, porque isso foi um cumprimento da lei de Israel. Agora, irmãos, trabalhamos conforme o apóstolo Paulo orienta as igrejas. E um dos preceitos, caráter da oferta voluntária, é dado aqui nesse texto. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7 e 8 vai dizer o seguinte: portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade do vosso amor. Então veja que muitos princípios da oferta voluntária são dados aqui. Você percebe que Paulo fala abundeis nesta graça também. Para entender, você precisa ler o capítulo 8 e você vai entender sobre o que ele está falando, que é justamente ofertar, contribuir para a obra de Deus. E ele ainda diz que para crescer nesta obra, como temos crescido em todas as obras. Olha só, assim como abundais em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco. Veja que o crescimento na graça de Deus, ela tem que ser acompanhada e nivelada em todas essas áreas, irmãos. Você que é um crente em Jesus Cristo, e não é um ofertante, o seu problema não é com a lei de Deus. O seu problema é com a gratidão do seu coração. O seu problema é que você não consegue enxergar o quão precioso é você crescer nesta graça. E ele diz algo que é muito importante no verso 8, falando: eu não falo como mandamento. Não é uma obrigatoriedade. Porém, eu sou grato a Deus todos os dias. Porém, eu que recebi a salvação em Cristo e recebo essa graça comum todos os dias, poder trabalhar, acordar, ter saúde, será possível olhar para todas essas coisas e não enxergar a graça de Deus e o cuidado dele? Então, claro, irmãos, não é por não ser mandamento que não significa que você é constante na sua gratidão. E ofertar a Deus é colocado como graça. Então veja como é mais importante ainda do que realmente um mero mandamento, uma mera observância da lei. Isso é uma característica de um salvo: ofertar na casa de Deus de maneira voluntária. Excede a lei, irmãos.
Vocês percebem? Olha o pacto aí. Olha o pacto. Excede a lei, a nova aliança. Quem tem o Espírito Santo excede ao cumprimento do dízimo. Excede. Porque eu dou voluntariamente, porque eu reconheço quem é o meu Salvador. Se você veio preparado para isso, você poderá estar então fazendo. Nosso irmão Rodrigo vai nos ajudar aqui. Ele passará no seu local. Se você veio preparado, poderá estar ofertando então. Você que nos assiste, caso queira ofertar também, está aqui os dados bancários. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39-799-944-1000, contra DIS 06, que é a nossa chave Pix. O banco é o 290, Pague Seguro. A agência é 0001 e a conta corrente 166-165-3625. Então está aí os dados bancários. Que Deus abençoe a cada irmão aqui que é ofertante. Eu gostaria de pedir agora, nesse momento, irmãos, nosso irmão Gessé se colocasse em pé e agradecesse a Deus por tudo que Ele tem feito por nós aqui, irmão Gessé. Que Deus tem cuidado de nós como igreja, tem cuidado também das nossas casas, das nossas famílias, e Deus tem sido bom e gracioso. Então vamos orar agradecendo a Deus por Ele nos dar a oportunidade de sermos gratos. Oremos. Deus Santo, eu te agradeço, Pai, muito pela igreja, por tua misericórdia de ter nos dado novamente, Senhor, essa graça, Senhor, dos ofertantes, Senhor. Te damos graça pelo mantimento ao qual o Senhor tem nos dado, pelo ouvido, Senhor, tudo que necessitamos, Senhor. Sou grato a Ti pelos corações voluntários, sou grato a Ti por nos santificar, Senhor, nesse momento. Pedimos também que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando nessa área, que o Senhor aprove, Senhor, de conceder mais corações voluntários, assim tanto no meu como de outros. Assim te agradecemos em nome de Cristo por toda a providência nesta área e tantas outras, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nosso Senhor. Vamos ao texto, Evangelho de João. Volte um pouco aí na sua Bíblia. Capítulo 6. Hoje vamos trabalhar do verso 41 ao verso 51, tá? Que diz o seguinte, vou fazer a primeira leitura na versão King James. Evangelho de João, capítulo 6, verso 41 ao 51. Diz o seguinte: Então, os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Verso 43. Portanto, Jesus respondendo disse-lhes: Não murmureis entre vós. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 45. Está escrito nos profetas: E eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Verso 46. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Verso 47. Na verdade eu vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Verso 48. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. E verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Até aqui. Vamos orar? O momento da palavra é um momento muito especial. É um momento onde Deus nos santifica, Deus nos dá o crescimento.
Mas é necessário você entender. Essas palavras precisam saltar desse livro e penetrar no seu coração. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Então que você busque isso agora. Busque no Senhor. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez lhe buscamos, lhe pedimos que agora neste momento, o momento da sua palavra, seja um momento especial, seja um momento eficaz para as nossas vidas. Que o Senhor Deus venha conduzir tudo aquilo que será dito. Que o Espírito Santo comunique a sua palavra aos nossos corações. Pois, Senhor Deus, ela é alimento para as nossas almas. Ela é o que nos santifica, ela é a espada do Espírito. Ela é a que penetra, Deus, no fundo do nosso ser. Nos dê o entendimento, Pai. Que eu seja claro, que Teu Espírito dê essa sobriedade para todos nós. O discernimento. Nos ajude, Deus. E que possamos ser trabalhados e transformados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Nos ajude, Pai. Precisamos das Escrituras. Precisamos do Senhor. Nos ajude. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, um breve apanhado, um breve resumo, de tudo que já foi dito no capítulo 6, um longo capítulo, com 71 versículos. Porém, estamos aqui, pela graça de Deus, para abordar mais uma sessão. O que foi dito até aqui? Tudo se inicia, como os irmãos devem se lembrar, na multiplicação de pães e peixes. Você pode ver isso no verso 11, quando Deus, nosso Cristo, Ele realmente multiplica e demonstra o seu poder divino ali. E este milagre serviu para suscitar um alvoroço nessa multidão. Que tipo de alvoroço foi este? Eles queriam fazer Jesus rei à força. Então, ao invés de despertar neles um interesse espiritual, uma submissão a Cristo, não. Realmente eles queriam desejos a serem saciados. Eles tinham desejos terrenos para com Cristo. Você observa isso no verso 15. Eles tentando colocar Cristo à força como rei em Israel. Mesmo depois de Jesus ter despedido todos os que estavam ali e enviado seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia, mais específico em Cafarnaum, essas multidões continuavam a persegui-lo. Vimos semana passada os seus reais interesses, por exemplo, no verso 26, onde Cristo diz: vocês não me buscam pelos milagres, mas sim porque vos saciastes. É isso que o verso 26 vai dizer. Então eles tinham interesse, viram que Ele tinha poder para alimentá-los, viram em Cristo provisão, viram em Cristo oportunidades. Uma delas era se libertar da opressão de Roma. Por isso, o verso 15 retrata que eles queriam à força colocá-lo como rei. Isso, irmãos, revela a condição dessa multidão. No segundo encontro, essa multidão ainda tem desejos egoístas. E após a declaração de Cristo como Filho de Deus, no verso 29, eles pedem um sinal para autenticar o que Ele falou. Moisés nos deu maná. O que você nos oferece? Nos dê um sinal, como se o milagre da multiplicação não fosse o suficiente. Então, amados, eles passaram então a comparar Jesus Cristo com Moisés, que fez descer maná dos céus. Então Jesus começa a discursar sobre as propriedades do pão espiritual. Ele inclusive chega a dizer que o pão que Moisés deu não foi dele, mas sim de Deus. Deus enviou o maná, assim como Ele enviou o seu próprio Filho. Olha o tipo e o antítipo. O maná apontava para alguém, que era o pão do céu. Então, amados, com base neste sermão de Jesus Cristo, que continua, tanto que o nome do meu sermão é Jesus, o Pão da Vida, parte 2. Então vamos continuar aqui a sequência desse texto. Tá? Verso 41. Agora eu vou ler aqui na versão João Ferreira de Almeida. Vai dizer o seguinte: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Veja que João, então,
relata a murmuração depois da declaração de Jesus Cristo como o pão do céu. Então, amados, com isso, devemos analisar alguns detalhes no verso 1. Diante da incredulidade apresentada dessa multidão e da impossibilidade deles aceitarem as suas palavras, como assim impossibilidade deles aceitarem? Porque o próprio Cristo disse no verso 37, semana passada, olha só o que diz o verso 37: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Foi esboçado aqui, apresentado para os irmãos, o que representa vir a Cristo. E uma total dependência e necessidade dele. Ou seja, irmãos, se eles estão agora murmurando, se eles estão agora, de certa forma, pedindo sinais de autenticidade, descredenciando quem Cristo é, isso significa o quê? O porquê que ele disse essas palavras no verso 37. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. Ou seja, aceitará as minhas palavras, concordará, receberá isso do Pai. Se eles não estão aceitando, significa o oposto do verso 37. Quem o Pai não leva até Cristo, não aceita, não recebe, ou seja, rejeita ele. A palavra do grego, murmurar, que é apresentada pelo apóstolo João, ela é colocada como gobuzo. O termo é gobuzo no grego, que significa resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Então, após as reivindicações de Cristo, como enviado por Deus, como o pão verdadeiro, o pão do céu, qual é a reação dessa multidão? Começam a falar baixinho um com o outro. O que ele está falando? O que ele quer com isso? Não. Amados, os judeus apresentados aqui são os judeus não de Jerusalém, mas de uma região específica. Esses judeus geralmente são apresentados também como hostis a Jesus. E além disso, o verso 42 parece indicar que esses judeus eram da Galiléia, correto? O que diz o verso 42? E eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Ou seja, eles eram habitantes locais da mesma região aonde Jesus foi criado, Nazaré. Lá embaixo, irmãos, no verso 59, que é o desfecho desse discurso, você vai perceber que ele ensinou essas coisas na sinagoga em Cafarnaum, ou seja, na região da Galiléia. Então aqui podemos entender quem são esses judeus. Porque você lê judeus, às vezes na Bíblia, nos Evangelhos, mas tinha judeus em várias regiões de Israel. E por que eles resmungaram? Porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Mas, amados, isso não surpreende a nenhum de nós, eu acredito. Porque o que esperar de uma multidão que espera ser saciada e ver milagres? Eles estão se deparando com um discurso espiritual que vem de encontro, como uma bala de canhão sobre eles. O que eles querem não é atendido. Eles estão querendo coisas terrenas e Jesus está oferecendo coisas espirituais. Qual seria a reação a não ser murmuração? Isso também reflete, irmãos, como nós reagimos quando não somos atendidos naquilo que desejamos. Quando você ora a Deus, quando você pede tantas coisas a Deus e Ele te dá um grandioso não, como você resolve? Como você lida com essa situação? Como você se porta diante de Deus? Você começa a resmungar? Você começa a questionar? Amados, a incredulidade apresentada nessa multidão, ela pode ser facilmente encontrada em nossos corações. Então não leia esse texto, não entenda ele como uma pessoa superior a essa multidão, mas sim como fazendo parte dela. Amados, assim acontece com os incrédulos. Eles rejeitam a palavra e buscam coisas palpáveis. Após o discurso contundente de Cristo sobre o pão espiritual, o que se esperava era uma confiança deliberada. Eles reagem com os seus antepassados, por exemplo, que eles próprios citaram, né?
os nossos antepassados comeram maná no deserto. Mas vejam como os antepassados reagiram em Êxodo 16, verso 8. Veja só. Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque não ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Mesmo Deus fornecendo. E esse é o ápice da incredulidade. Esse é o ápice do coração endurecido do ser humano. Mesmo recebendo, mesmo visualizando, ele permanece reclamando. Ele permanece não aceitando. Eu faço algumas perguntas individuais para mim mesmo. Qual que é o limite do saciamento humano? Qual que é o limite do seu contentamento? E eu chego à conclusão de que, se eu sou como essas pessoas, busco contentamento, eu busco esse saciamento nas coisas terrenas, como eles queriam, é um desejo infindável. É um desejo sem fim. É um looping infinito. Muitos fazem planos: olha, eu quero estudar até os meus 21 anos, ter minha faculdade, depois com 25 quero casar, depois com 28 ou 30 quero ter meus filhos. Muitos fazem planos. E os planos vão, para alguns, sendo concretizados, para outros não. Porém, perceba, e você é a prova disso, que após cada objetivo da sua vida alcançado, você cria outros objetivos. E depois de alcançados, você cria outros, e outros, e outros. E o engraçado de tudo isso é que nunca esse objetivo, na maioria das vezes, é realmente glorificar o nome de Deus. É realmente servi-lo. É realmente depender dele. Mesmo Jesus dando provas cabais, provas reais, de que ele era divino, essas pessoas passavam então a murmurar, a reclamar. Por quê? Porque ele não deu pão. Porque ele não repetiu o milagre. Isso te incomoda? Como você lê isso? Como você se depara com essa reação das pessoas? O próprio Deus, em seu estado de humilhação, oferecendo provas de que ele é divino, e as pessoas querendo apenas comer mais. Verso 42. E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois dizer, desci do céu? Porque ele disse, né? Eu sou o pão que desci do céu. Não é este Jesus, o filho de José? Como se não bastasse a rejeição, a murmuração. Agora, os olhos da incredulidade começam a descredenciar Jesus Cristo. Vejam, irmãos, os sinais da incredulidade são mais uma vez aqui apresentados. A incredulidade, os olhos da incredulidade, não alcançam os longínquos limites da eternidade espiritual. A ausência do esclarecimento da fé leva as pessoas a olharem para declarações vivas e espirituais, como estamos vendo aqui, como coisas terrenas. Cristo está apresentando palavras profundamente espirituais. E essas pessoas desviam todas essas palavras para aquilo que está no coração delas. Coisas materiais e terrenas. Porque qual é o fator aqui colocado no verso 42? Qual é o fator da incredulidade? Ver a origem e saber a origem de Cristo. Como isso é incrível, irmãos. Quando eu recebo uma porção bíblica de coisas espirituais, como que eu conduzo isso? Será que realmente eu conduzo isso para alimento da minha alma? Será que isso traz um contentamento espiritual? Ou eu utilizo a palavra de Deus para um contentamento físico? Para uma explicação palpável? Como eu faço isso, irmãos? Como eu reajo?
Você não pode utilizar a Bíblia, as parcelas, as porções espirituais que você recebe para contentamento próprio. É justamente o que eles estão fazendo. Eles estão recebendo algo espiritual de Cristo e conduzindo de uma forma para invalidar a mensagem conforme a nacionalidade, ou seja, a origem de Cristo. Amados, essa multidão começa a descredenciar as suas palavras com argumentos céticos e materiais. Aí eu começo a assimilar as coisas espirituais comparando-as com as materiais. A pergunta que você deve fazer é: qual que é a ligação? Qual que é a relação entre elas? Até onde uma avança e a outra recua? Como eu devo viver nesse mundo material? Como eu devo desejar coisas materiais ou não? Assimilando-as com as coisas espirituais da Bíblia. Qual é o seu entendimento sobre isso? Como você vê a vida de Paulo? Como você vê a vida de Cristo? Eles dizem, cujo pai e mãe conhecemos. O mundo é a única coisa que os incrédulos podem ver. Como crer no pão do céu, sendo que conhecemos seus pais? O Deus Pai que eles tanto criam tinha enviado Jesus como Messias. Verso 39, você viu as próprias palavras de Cristo. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Esse envio não era compatível com as informações que eles tinham sobre Jesus de Nazaré. Então perceba, eles recebem o ensino de Cristo, falando: o Pai me enviou. Logo, a sua visão, o coração deles era: mas a gente conhece o pai deles. O pai dele, sabe, é José, é Maria, os irmãos dele, Tiago, Judas. Como é que ele diz que o Pai enviou? Perceba como é conduzido o coração incrédulo. Ele começa a invalidar através de procedências materiais algo que é espiritual. As palavras aqui, irmãos, têm um tom de escárnio. A primeira parte quase poderia ser traduzida desta forma: não é este indivíduo Jesus? Consideravam que Jesus era culpado de presunção, como se fosse um profeta ou um nomeado. Estavam acusando ele de blasfêmia aberta. Esse pequeno comentário é nesse espírito que apresentam a própria pergunta. Amados, você já tentou explicar algo espiritual das Escrituras e a pessoa sempre assimila a explicação que você está dando com algo de errado que está acontecendo na vida dela? Ou de alguma forma que não atenda à visão que ela tem sobre Deus? Isso é um grande sinal de incredulidade, irmãos. Por exemplo, irmãos, eu falei isso de manhã na outra igreja. Muitas pessoas assimilam bênçãos do Senhor somente quando são contemplados. Mas você consegue assimilar bênção do Senhor quando Ele retira algo de você? Quando Ele não atende às suas expectativas? E você encara isso como algo proveitoso e bom para você? Ou você transforma o não de Deus em algo absurdo, em algo material? Eu estou em pecado, alguma coisa está acontecendo, Satanás está atingindo a minha vida. Mas Maria, às vezes não, irmãos. É o próprio Deus que está retirando algo de você. E isso é bom, isso é justo, isso é perfeito. Você deve aprender e se acostumar a ser abençoado pelo não. Você deve aprender e se acostumar a dar glória a Deus, mesmo se o bem maior da sua vida não estiver mais em suas mãos. Eu sempre digo isso. Quais são as coisas que você mais ama? Talvez seja seu filho, talvez seja sua mãe, não sei. Mas saiba que é um ser finito e que pode ser retirado das suas mãos a qualquer momento.
Você continuará dando glória a Deus, mesmo quando o seu Isaac estiver com a faca sobre o pescoço? Você estará lá. Você continuará. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Quem é este Deus? E eles continuam dizendo: como pois dizer, desci do céu? A impossibilidade pairava sobre suas mentes pragmáticas. Não conseguiam acreditar, pois os fatos não corroboravam para a autenticidade dos argumentos. Aí vem, né, irmãos? Você fala: Jesus te ama. Aí o cara é cometido de um câncer. Aí ele vira para você e fala: você não disse que Jesus me ama? Como é que você fala isso? Os fatos não estão corroborando para a autenticidade dos argumentos. Mas devido ao quê? A incredulidade do coração. Ou talvez de um Deus que não exista e ele formatou na sua mente. É nesse espírito que eles apresentam essa pergunta, irmãos. Como pois dizer que desceu do céu? Para esses, a sua paternidade, que era conhecida entre todos, impossibilitava ele ter descido dos céus. Hebreus, capítulo 11, verso 3, amados, revela o fator que impossibilita eles acreditarem. É justamente esse. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O corpo de Cristo, que está na frente deles, um nascimento virginal, só poderia ter sido crido através da fé entregue por Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé tem procedência, como ele disse no verso 37. Amados, vemos aqui indícios, como eu já citei, do nascimento virginal. A inferência aqui é clara. Jesus ensina aqui que, em contraparte ou em complemento da doutrina do nascimento virginal, quem nasceu de uma virgem e, consequentemente, nunca teve um pai humano, no sentido comum do termo, e não é uma pessoa humana, embora tenha a natureza humana, deve e só pode ter sido criado, descido do céu. Somente assim você entende a humilhação de Cristo. O nascimento virginal, ele é indicado aqui indiretamente através do verso 42. Verso 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Essa atitude insolente dos judeus diante do discurso de Cristo. Não havia desculpas, irmãos, para essa atitude. Mesmo se eles tivessem dúvidas, eles podiam ter feito perguntas de modo polido e humilde. As perguntas que fizeram estavam erradas, tanto no seu conteúdo, como no seu espírito, ou seja, na sua intenção. Portanto, Jesus não responde. Porque vocês percebem, né? Que no verso 42 tem aqui uma pergunta. Duas perguntas. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? A segunda pergunta: como pode dizer que desci do céu? E no verso 43 você vê que a resposta de Jesus não atende ao que eles falaram. Ele apenas disse: não murmureis entre vós. Amados, quando eu vejo essa pergunta dessas pessoas, rapidamente você encontra a intenção delas. Você encontra o quão insolentes eles são, o quão insensatos eles estão sendo. Perguntando para Cristo: mas nós não conhecemos o pai deles, mas ele não veio de tal região, como ele diz que desceu do céu? Amados, eles poderiam ter chegado em Cristo e falado: explique-nos como isso se sucede. Seria totalmente diferente. E nós encontramos muitas pessoas ao longo do caminho, nessa jornada pastoral, e você também já deve ter encontrado. Pessoas que vêm com dúvidas que não são dúvidas. Pessoas que vêm com argumentos prontos. Pessoas que não querem aceitar a verdade absoluta. Eles querem permanecer com as suas verdades. Isso é um princípio de egoísmo, orgulho, falta de humildade. Porque quem quer aprender, irmão,
chega e pergunta: você pode me explicar isso? É totalmente diferente. Eles não querem aprender. Eles querem manter as suas opiniões pré-formatadas. E Jesus diz: não murmureis entre vós. Amados, a murmuração é uma forma de reclamar, desacreditar, invalidar alguma coisa. Mesmo quando feita de forma despercebida, é totalmente compreendida pelo Eterno. Murmurar é questionar a providência divina, que conhece e realiza tudo de forma justa e boa. Jesus proíbe esse ato com suas palavras. Isso já vem nos ensinando ao longo do discurso de Cristo. Como eu disse, somos tendenciosos a reclamar, a murmurar diante daquilo que acontece diante de nós. Como você reage, irmãos? Eu pergunto novamente: como você reage quando um fato não lhe atende? Quando o ocorrido não sai da forma como você deseja? Tem alguma coisa em mim? Não sei. Aí já começa a ser místico, né? Já começa a ir em outros patamares da incredulidade, né? Não, tem um encosto em mim, a pessoa fala, né? Tem uma energia sobrenatural sobre mim. Não, irmão, isso é incredulidade mesmo. O que você deve entender é que não existe nada debaixo desse céu, nada no chão onde pisamos, nem mesmo as moléculas, os átomos, que não estejam no controle soberano de Deus. E se algo não saiu como você queria, quem prevalece? Sua vontade ou a vontade de Deus? Quem é absoluto? Quem que é ato puro? Você ou Ele? Então esteja pronto a receber nãos. Esteja pronto a ser frustrado. Qual que é a raiz da depressão? Qual que é a raiz da depressão, irmãos? Na maioria das suas vezes, frustrações, desejos não atendidos. Por que a juventude, o índice de depressão só aumenta? Os irmãos já foram ler, já foram estudar? Porque deram para esses jovens, para essa geração, isso. E isso gera um mundo que as coisas só dão certo. Isso só gera um mundo onde se eu ponho dinheiro, eu venço. Aí colocam ele na vida. O que acontece? Como é que é no trabalho? Quantos trabalham aqui? Como que é na sua empresa? É fulano querendo puxar o seu tapete, é o outro querendo te mandar embora, e você vive nessa pressão, nesse mundo maluco, e você vê que aquilo que te apresentaram quando você era criança nem se compara com o mundo real. É aí que vem e estoura a sua bolha. E aí que a avalanche de informações, de nãos, começa a vir na sua vida. E aí, como você vai lidar com o não? E a maioria das pessoas não sabem lidar com o não. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que ele repete, claro que com algumas modificações, as mesmas palavras no verso 37. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que ele fala isso? Para revelar o motivo da incredulidade dessas pessoas, enfatizando mais uma vez o que havia dito no verso 37. Ao fazer isso, ele destaca o motivo da murmuração. É justamente o fato de o Pai não ter lhes entregado a fé em seu Filho. Seria possível para eles agir de outra forma, sem que o Pai não fizesse algo por eles, atraindo-os até Cristo? Amados, eu fico abismado quando, por exemplo, falamos sobre assuntos-chave do Evangelho. Assuntos-chave. Por exemplo, justificação somente pela fé. Eu conheço irmãos que estão se posicionando enfaticamente quanto a essa doutrina para com seus familiares. Até ouvem por um momento, mas virando as costas, falam: o que ele estava falando? Está ficando louco. Não concordo com isso. O que leva um ser humano que se diz crente, que se diz cristão, não concordar com a doutrina da justificação somente pela fé?
a não ser que o verso 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Justificação somente pela fé é o que denominamos Evangelho, sabiam disso, irmãos? É a doutrina-chave do Evangelho. Se alguma pessoa que você conhece não crê na justificação somente pela fé e sem obras, ela precisa de conversão. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa compreender o Evangelho. A salvação não é por méritos. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Como diz aqui no verso 44, que o Pai entrega. Ninguém vem a mim se o Pai me enviou não o trouxer. E como que ele traz? Através da fé em Jesus Cristo. Esses são os justificados. Veja que qualquer tipo de obra é totalmente excluída aqui. Não é por quem gosta, não é por quem busca, não é por quem deseja, mas sim quem o Pai traz. Ninguém pode vir a mim. Ele repete pela segunda vez, tá, irmãos? Se fosse algo assim, né? Tudo que Cristo fala é importante. Mas se não fosse algo tão importante, você acha que ele não repetiria? Você entende então porque mais uma vez ele está falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Aí você consulta os crentes, os seus conhecidos, fala: como é que é o processo de salvação? Você precisa abrir seu coração. Você precisa aceitar. Você precisa ir. Você precisa fazer. Não é isso que fala? É o que Cristo fala. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa multidão aqui facilmente seria batizada em qualquer igreja hoje em dia. Essa multidão com certeza seria aceita em qualquer meio evangélico. Que estão querendo Cristo. Mas Cristo está analisando o coração deles, as intenções deles, e falando que ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer. Amados, essa é a natureza humana. Este exemplo deixa claro a impossibilidade de um homem se achegar a Cristo em seus termos. Cristo já havia feito e dito tudo o que se poderia. A Bíblia indica que o homem caído não é capaz, por sua própria vontade, para vir a Cristo Jesus. As pessoas não regeneradas, as pessoas que não nasceram de novo, elas estão mortas nos pecados delas, são escravas, são injustas, elas são cegas espiritualmente, cativas, presas no reino de Satanás. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 12. Paulo deixa isso muito claro, e isso é enfatizado por Cristo. Veja só, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Pare de pensar que você é uma pessoa boa. Você não é bom. Você é o quê? Desviado, assim como eu. Somos desviados. Porém, Ele vem e nos traz de volta. Deus nos atrai até Cristo. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que o faça, que faça o bem. Não há ninguém, nenhum sequer. Isso você consegue enxergar no verso 44? Consegue enxergar as palavras de Paulo aqui no verso 44? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Verso 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Isso aqui é uma citação de Isaías, para enfatizar que o seu ensino foi consistente com o Antigo Testamento. Ou seja, ele não estava inventando nada que fosse desconhecido dos profetas. A porção que esses judeus tinham em mãos. O que está escrito em Isaías reafirma a verdade no verso 44 em termos diferentes. Aqueles que vêm para a fé salvadora é porque eles são sobrenaturalmente instruídos por Deus. A citação de Jesus em Isaías 54, verso 13. Veja só.
todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Essa é a citação. Claro que esse todos não significa toda a humanidade. Ele está se dirigindo a um povo específico. Ele está se dirigindo aos judeus, que tinham a porção de Isaías, que eram ensinados todos os sábados nas sinagogas, que os pais judeus se empenhavam em ensinar aos seus filhos, os profetas, a lei. Então, com base nisso, que é um cumprimento, porque todos foram ensinados, os judeus foram ensinados. Ou seja, irmãos, esses judeus haviam sido ensinados através dos escritos do Antigo Testamento. Todos os sábados nas sinagogas, em suas casas, com seus pais. E certamente o que o profeta disse aconteceu. E Jesus reafirmou que, porém, e aí vem um grande porém, o que esses homens estão fazendo com o conhecimento do passado, do que valem as Escrituras para os corações endurecidos? Cristo, vocês concordam comigo que ele está afirmando, quando ele cita Isaías, está afirmando todos serão ensinados por Deus? Ou seja, olhando para aqueles incrédulos, ele está querendo dizer, o que Isaías disse se cumpriu em vocês. Vocês foram ensinados. Porém, o que isso gerou? Isso já nos traz uma pergunta confrontadora. O que a palavra de Deus tem gerado no seu coração? O que a palavra de Deus, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, eu estou me referindo aos dias de culto aqui, o que essa palavra tem gerado no seu coração? O que os seus estudos com a sua família, na sua casa, se é que eles existem, o que o contato com as Escrituras está gerando no seu coração? Isso? Murmuração? Ou dependência e confiança? Amados, isso aqui é algo espiritual. Isso aqui é o pão da vida. Isso aqui é o caminho. É a nossa regra de fé e prática, é o nosso alimento, é a nossa luz. É através disso que o Espírito Santo nos convence, nos torna cada vez mais santos. Você acha que o conhecimento disso aqui é para levar você a ficar murmurando, reclamando, duvidando? Quanto mais disso, menos incredulidade. Quanto mais incredulidade, menos disso. Você precisa entender essa balança. Você precisa entender essa balança. Se eu não gosto disso, se eu rejeito isso, é sinônimo do que, irmãos? Incredulidade. Não tem outro. E Jesus está deixando isso bem claro. Não era por falta disso que esses homens judeus estavam rejeitando, porque eles tinham essa porção, como nós temos. Nós temos ainda mais, irmãos. Nós temos a obra de Cristo consumada. Ele já está à destra de Deus Pai. Isso traz um peso ainda maior para o cânon do Novo Testamento, que já está fechado. Qual é o valor e o efeito, principalmente o efeito, desse fato consumado nos nossos corações? Eu vi aqui o hino que cantamos. Ruth Cruz se dirigiu. Eu amo a mensagem da cruz. Você ama mesmo? Será que você cantou isso com sinceridade? Amados, ele diz: portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Correto? É isso que ele diz no 45? Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então você pode considerar que é a terceira vez que ele repete o 37, o 44 e agora mais uma vez com palavras diferentes. Todos aprendem. Mas quem aprende do Pai e ouve, é esse. Esse é o eleito. Esse é o salvo. Como resultado, todos os que ouviram e aprenderam com o Pai, eles vêm a Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. A declaração de Jesus também era uma repreensão sutil de seus oponentes judeus,
que se orgulhavam do seu conhecimento das Escrituras. Nós somos discípulos de Moisés. Eles se vangloriavam disso. Porém, eram palavras mortas, era conhecimento morto, era entendimento nulo. Amados, isso é muito sério. A palavra precisa te aproximar de Deus. A palavra precisa ter um efeito santificador na sua vida. A palavra deve lhe tornar mais humilde, mais misericordioso. A palavra deve te dar mais paciência. Em todas as virtudes do Espírito, a palavra vai gerando e vai formando esse caráter no crente. Nunca o contrário. Eu, irmãos, constantemente em minhas orações, e eu aconselho você a fazer isso, você precisa avaliar qual tem sido o seu crescimento. Será que o seu hoje é melhor do que o seu sábado de ontem? Será que o seu hoje é melhor do que a semana que você teve passada? O último ano? Ou últimos anos? Você é a mesma pessoa ou você se tornou uma pessoa pior? E ainda por cima, tendo contato com as Escrituras. Isso não te faz temer. Isso não te coloca a espada sobre o seu pescoço. Você não sente a lâmina penetrando. Você não sabe que existe um juízo que já está vindo, que já está certo. Você não sabe disso. Qual é o efeito das Escrituras sobre a sua vida? Esta palavra é viva. Esta palavra é eficaz. Por mais de 2.000 anos tem salvado e modificado vidas. Ela não parou no seu efeito. Ela continua. Você sendo incrédulo ou não. O problema não está aqui, o problema está em nós. Em nós. Ele já fez e forneceu tudo. E fez ainda mais do que merecemos. E o que isso gera na sua vida? Irmãos, eu vejo cristãos com dificuldade para servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Parece que precisamos implorar para a pessoa: ajude a obra de Cristo. Implorar. Se não fosse alguém tinha que chegar ao Paulo, por favor, saia da sua casa e faz essa obra. Você acha que precisava disso, irmão? Quais são as suas prioridades? O que a palavra de Deus tem feito na sua vida, meu amado? Tem te dado mais comprometimento? Quando eu leio a biografia de John Bunyan, irmão, eu fico emocionado. O compromisso que ele tinha para com Cristo. Todos os dias, diz o relato, que levava lá um termo: se você assinar isso, se você se comprometer a não pregar mais isso que você está pregando, nós liberamos você hoje. Aí eu vou te dar um contexto, tá? Porque o contexto ele traz a valorização. Bunyan tinha uma esposa. Bunyan tinha uma casa. Bunyan tinha uma cama quente com cobertor. Uma esposa que preparava o jantar, o almoço para ele todos os dias. Bunyan tinha filhos. E ele estava numa cela fria, sem coberta, sem nada. E todos os dias ofereciam esse prato com ele. Você sabe qual era a resposta dele? Você sabe qual era a resposta dele? Se vocês me libertarem hoje, ainda hoje estarei pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda hoje. Olha o comprometimento. Quando eu vejo isso, parece que é outro espírito, é outra fé, é outro Deus. Quando eu vejo o diário, leio o diário, não sei quantos já leram o diário de David Brainerd. Deus, me mande uma doença. Me mande uma doença para que eu veja o Senhor, para que eu tenha mais de Ti, para que eu te ame mais, para que eu te deseje mais.
Deus, me dá um câncer, me coloca numa cama, mas que eu me aproxime do Senhor. Eu quero me colocar na encerra, mas eu quero o Senhor. Você tem esse desejo, a palavra de Deus tem despertado isso em você, ou é apenas uma utopia que você vive? Isso não é utopia. Isso não é um mundo ideal. Isso é realidade. Isso é verdadeiro. Cristo continua no verso 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Quando ele fala não que alguém visse ao Pai, ele já está se antecipando. A inabilidade dessas pessoas, que interpretam tudo literalmente, vocês já viram isso, e não compreendem os seus ensinos, antes que alguém perguntasse quem poderia aprender com o Pai, ou seja, ele já está se antecipando alguma pergunta, devido à inabilidade dessas pessoas. Porque ele diz, né, que aquele que aprende com o Pai, todos serão ensinados por Deus. Logo eles estão falando, mas quando foi que Deus me ensinou? Quando foi que ele esteve presente me ensinando? E ele diz, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Quando ele fala isso, como um complemento, porque ele era eternamente um, e ele é um com o Pai, e é enviado por ele. O Filho pode falar com autoridade sobre o Pai. Ninguém mais pode justamente fazer essa afirmação. Assim, somente o Filho é qualificado a falar em primeira mão sobre as expectativas do Pai e da verdade da salvação. Ninguém, nenhum crente, o mais piedoso que você conheça, pode falar, bater no peito, eu conheço Deus. O único que pode falar isso com autoridade é o próprio Cristo, que procede dele. A nossa vida, irmãos, é uma busca incessante para conhecer a Deus. Mas, irmãos, é preciso começar. É preciso iniciar essa busca de conhecimento de Deus. E a primeira coisa é você ter vontade nele. É você depender dele, é você ser confiante nele. Verso 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vocês sabem, irmãos, que quando Cristo usa das palavras amém e amém no grego, ou seja, na verdade, é porque é um discurso solene e importante. Então ele se prepara para confirmar seus ensinos com a sua devida importância. E ele resume essa importância de confiar na revelação de Deus sobre Cristo. Aqueles que creem em Jesus não só têm a esperança da vida eterna no futuro, mas também aproveitam desta posse de vida eterna aqui e agora. É por isso que eu falo que não é utopia. Por isso que quando eu cito John Bunyan, por isso que eu falo de David Brainerd, se eu falar de Jonathan Edwards, se eu falar de tantos outros, sabe por que eles viveram dessa forma, irmãos? Sabe por que você observa que a vida deles foram fora da curva? Primeiro, o desejo e a vontade que eles tinham por Deus era um desejo absurdo. Era uma vontade única de vida. Nada era mais importante para eles do que Cristo. Eles viviam em função disso. E amados, segundamente, como Cristo diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso nos traz provas de que aqueles que estão em Cristo vivem Cristo, cheiram Cristo, suas atitudes transparecem Cristo, as suas vontades são as vontades que estão nele, por mais que imperfeitas, mas você consegue ver que essa pessoa ama a Jesus Cristo. Ou não? Ou não? Você conhece, sabe? Você consegue ver quando a pessoa fala que é cristão? Você consegue identificar níveis de amor? Você conhece cristãos ao qual você fala,
Esse aí dá a vida pelo Evangelho. Você conhece? Eu conheço. Você conhece um missionário que está na África. E há pouco tempo fiquei sabendo que ele não tinha salário nenhum. Para estar na África, com o risco de perder a sua vida, de perder a sua esposa, de perder os seus filhos. A igreja que ele tinha, o Estado foi e demoliu, botou fogo. E o cara está lá sem salário para sofrer tudo isso. Qual que é o único motivador que ele tem? Para sair daqui do Brasil, um Estado laico, né? Laico, e ir para lá. Eu te pergunto, se Deus falar, sai daqui, vai para o Talibã pregar o Evangelho. Talibã, mostra o celular. Se tem um aplicativo da Bíblia, mostra, na hora. Você iria? Você iria? Você iria? Você abriria a mão da sua vida e iria? Você deve reavaliar o seu amor por Cristo, a sua confiança nele. Você deve reavaliar isso. Cristo diz, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se ele está dizendo que tem, não é o Talibã que vai tirar isso. Não é sair para a África, não é passar fome, não é qualquer condição física e terrena que vai tirar essa garantia. Ele é claro, aquele que crê em mim não é terá. Ele não remete ao futuro, tem, vive isso, sabe que é, ama isso. O crente já tem a vida eterna. Ele a tem aqui e agora. Essa vida é o dom de Jesus como pão da vida. Por isso, esse pensamento é repetido. Eu sou o pão da vida, no verso 35, ele já repetiu diversas vezes. É isso que significa comer desse pão. Esse pão faz o que nenhum outro pão faz, incluindo o próprio maná. Amados, ele transmite e sustenta a vida e expulsa a morte. Quando este pão expulsa a morte e sustenta a minha vida, irmãos, esse é o meu contentamento. Esse era o pão que essas pessoas deveriam estar aqui, brigando para conseguir. Esse era o pão que nós, como crentes, deveríamos estar se empenhando com unhas e dentes, com suor de sangue, para comer todos os dias. Repito, devemos olhar para esse texto e pensar de que lado nós estamos. O verso 48, ele repete: eu sou o pão da vida. Um pão tanto físico quanto espiritual. Por que físico? Esse pão faz o que nenhum outro pão, amados, faz. Porque esse pão é físico, irmãos, porque ele transmite vida agora. E esse pão é espiritual porque nos remete a coisas grandiosas, a coisas especiais guardadas na eternidade. Então é algo que tanto está lá quanto está aqui. É isso que nós precisamos entender. Filipenses capítulo 3, verso 21. Amados, quando dizemos, que expulsa a morte espiritual, amados, isso também afeta o corpo, ressuscitando os eleitos de Deus, aqueles que creem no último dia para a glorificação. E é justamente isso que Paulo diz aqui. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a parte espiritual e também física do pão da vida. Porém, isso aqui é para quem comeu desse pão, quem teve acesso a esse pão, para quem foi atraído por Deus até ele. Verso 49. A confrontação não acabou. Cristo continua confrontando. Olha o que Cristo diz. Isso, irmãos, é para você ter uma noção do que é a mensagem do Evangelho. Como Cristo pregava o Evangelho. E você vê que ele está confrontando essa multidão do início ao fim.
Olha o que ele diz agora no 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Já pensou? Você chega a Jesus Cristo com intenções egoístas, comparando ele com Moisés. Nos dá um sinal. Moisés deu maná. Cristo olha no fundo do Senhor e fala: seus pais comeram esse maná e morreram. O que será que ele está querendo dizer? Qual que é a mensagem no verso 49? Ele está falando sobre as pessoas que vivem em semelhança ao primeiro Adão. Ele está falando das pessoas que vivem dependentes das coisas materiais. Ou seja, irmãos, apesar de ter sido milagrosamente providenciado por Deus para sustentar os israelitas aquele milagre da multiplicação, e como um tipo daquele que seria o verdadeiro pão da vida, agora falando do maná, não foi suficiente. Esses israelitas, esses judeus, devido à incredulidade, se queixaram diante da provisão de Deus. Assim vimos que permanecem no estado de Adão, o primeiro Adão, como estudamos na EBD. Seus corpos são semeados para a destruição, irmãos. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 11. Olha só, irmãos, devemos fazer bom uso da graça proveniente de Deus. Devemos saber e enxergar que Deus é quem está fornecendo, como Ele forneceu os milagres. O maná que veio no deserto era a provisão de Deus, era o agir de Deus, mas eles não entenderam nada, não fizeram bom uso da graça proveniente. Olha só, irmãos, assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, como me aprova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Já pensou? Como cantamos aqui no Salmo 114, o mar respeitar a Deus, abrir, os montes começarem a ser abalados, você ter testemunha ocular, e mesmo assim você rejeitar a Cristo. Talvez você não tenha visto o mar se abrir, mas você respira, correto? Faz assim, mano. Misericórdia, você respira. Misericórdia. Qual é o uso dessa graça que Deus tem nos dado? Qual é o bom uso? Pois é. Quando ele fala, vossos pais comeram do maná no deserto, ou seja, ele forneceu sustento, ele forneceu provisão, ele forneceu graça e morreu. E morreu. Você pode saber, irmãos, e fique informado desde já. Todo o tempo, cada minuto, cada segundo administrado por você nesta terra será exigido de você. Eu acredito, se pudesse fazer um gráfico no dia do teu juízo e do meu, vai aparecer lá quantas horas nessa vida você dormiu. Tem uns que dormem até meio-dia, né? Aí vai aparecer lá. Então está aqui. Essa parcela você jogou no fundo do lixo, porque você poderia ter dormido menos. Aí depois vai pegar o tempo que você gastou trabalhando na vida secular. No mínimo 8 horas por dia. Multiplica por 5, multiplica por 1 ano, multiplica pela sua idade de tempo de carteira assinada. Essa parcela está aqui. Você glorificou o meu nome no trabalho onde você desperdiçou todos esses anos. Vai colocar mais uma parcela. O que sobra? O que vai sobrar? E tem um tempo em que você serviu a mim na igreja, onde você fez um bom uso. Eu vou pegar aquele gráfico desse tamanho e vou comparar com os outros. Será que você vai ficar envergonhado? Será que você vai ficar envergonhado? Por que você não pensa nisso todos os dias? Como você tem utilizado a graça comum de Deus?
Como você tem feito proveito do maná do deserto, que tem sido dispensado sobre a sua vida todos os dias? Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 1 Coríntios 15, verso 45 a 50. Palavras profundas. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus, o pão da vida. Os que são da terra, presta atenção nisso. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Aí você pega isso e vê em qual categoria você está. O que Cristo fazia, você faz. Você quer fazer. Você tem desejo de fazer. Vai até os 50, né? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Verso 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, é necessário você ter a semelhança do Adão espiritual que se chama Jesus Cristo. Verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Esse é o Adão espiritual. Jesus não é apenas o pão da vida, transmitindo e sustentando vida aqui e agora, mas é isto por ser o pão vivo, tendo dentro de si a fonte de vida, como lemos em 1 Coríntios 15. O pão da vida concede tanto vida física em sua semelhança. Vou repetir: o pão da vida concede tanto vida física em sua semelhança, quanto vida espiritual para a ressurreição. E é isso que ele está falando aqui. Esse é um pão completo, que retira toda a incerteza, toda a incredulidade, nos dá confiança, vida aqui e agora, e ainda nos garante que estaremos com Ele quando Ele voltar. O problema de nós é que aqui agora não precisa. Esse pão não é vendável, como só uma banda dele. Só vou passar à frente, só quando Ele voltar, aí eu estarei com Ele. Isso não é uma característica do pão da vida. O pão da vida é aqui e agora, sustenta, dá confiança, dá esperança, dá plenitude, dá contentamento, dá satisfação. E nos garante a vitória quando Ele voltar. Estar com Ele para julgar anjos e homens. Mas já começa aqui. Verso 51 e último. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amados, é preciso comer este pão, não apenas provar. Comer Cristo como pão da vida significa aceitá-lo, ser conduzido por Deus, apropriar-se dele, assimilá-lo. Quando eu falo apropriar-se, irmãos, eu estou falando da disposição que Jacó tinha. E quando eu falo de Jacó, eu falo que é aquele que brigou com um anjo para ser abençoado. Por que Jacó fez isso? Porque ele amava as coisas de Deus. Sabe por que ele passou a perna em Esaú? Sabe por quê? Porque ele desejava as bênçãos do Senhor. Ele queria acima de todas as coisas. Esaú trocava por um prato de leitinho. Esaú era assim, Esaú era otimista. Esaú era aquele que... Mas leia um relato de Gênesis e veja o grito de Esaú. Veja o grito de Esaú. Pai, me abençoe também. 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 Pai, me aben
Não seja relativista. Se Deus está te exigindo algo, faça. Faça enquanto você tem tempo. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Adicione-se agora um novo pensamento. Até aqui Jesus estava salientando algo. O fato de que Ele mesmo, e não o maná, é o verdadeiro pão. Então Ele estava salientando isso, ratificando isso. Agora Ele dá uma definição adicional ao termo pão, que vai ser a chave para o próximo sermão semana que vem, onde Ele vai falar da sua carne e do seu sangue. Então o termo pão aqui começa a ter um significado a mais, conforme as palavras de Jesus. Amados, o que Jesus quer dizer aqui é que Ele entregará a si mesmo, conforme vamos ver no verso 57, como um sacrifício vivo, voluntário, um sacrifício vicário pelo pecado. O Pai deu ao Filho, correto? O Pai enviou o Filho, e o Filho deu a si mesmo. Ele entregou sua própria vida. Ele deu a sua vida em obediência ao Pai. Gálatas 2:20. Estamos trabalhando Gálatas aqui as quartas-feiras. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O contexto aqui é Paulo defendendo a doutrina da justificação somente pela fé. Esse é o contexto aqui. E ele está falando o quê? Que a minha vida é totalmente confiante na obra, ou seja, no pão, ou seja, na carne de Cristo. É por isso que eu creio nele. É por isso que a vida que eu tenho agora é a vida dele. Porque eu fui pregado naquela cruz. Você pode dizer isso, irmão? Você pode dizer que você foi pregado naquela cruz. O pão que eu distintamente do Pai darei, um tempo futuro, eu darei, indica claramente que o Senhor está pensando em um único ato, um ato definido, a saber, seu sacrifício expiatório, que ainda nesse momento não tinha acontecido, mas estava caminhando para acontecer. Isso, e apenas isso, é o que ele quer dizer ao falar minha carne. Isso, apenas isso. Vocês vão ver muito esse termo semana que vem, se Deus quiser. Minha carne. Quando ele fala minha carne, ele está falando do seu sacrifício. Esse pão é dado pela vida do mundo, como está escrito. Seu propósito, portanto, é que o mundo receba a vida eterna. Os conceitos vida e mundo são usados aqui como João 3,16. Tá? Mundo não significa que ele morreu por todos, apesar de ser suficiente para todos. Suficiência não é a mesma coisa que eficácia. Qualquer indivíduo, em qualquer lugar, se receber a fé por Deus, é salvo mediante esse sacrifício. É suficiente. Se Deus entregasse a fé para todos os indivíduos, vamos falar agora de uma heresia, não é universalismo, seria suficiente o sacrifício de Cristo para todos os habitantes dessa terra, passado, presente e futuro? Sim, seria suficiente. Porém, é eficaz apenas para aqueles que creem, porque Deus entrega a sua fé para os seus eleitos. Amados, assim como se dirigia ao fariseu Nicodemos, o público-alvo aqui é os judeus da região da Galileia. Agora vemos ele se dirigir a esses murmuradores judeus. O conceito de salvação desses era como? Restrito e localizado. Por isso que ele fala isso. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos nos preparar agora para a ceia do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui a Juliane, que cantará um hino, enquanto distribuímos os elementos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. O vídeo já pode encerrar, por favor.